Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Hoje estou aqui novamente com um camarada aqui, professor, historiador, Daniel Fontes. Nós tivemos nesse mês de férias, né, dos estudantes, dos professores, não de nós, os comunicadores e educadores, que a gente trabalha o ano inteiro, em todos os lugares onde a gente está, ou por onde a gente transita. E justamente esses tempos aí a gente transitou muito por uma região maravilhosa, daquilo que restou do que nós conhecemos hoje como a Mata Atlântica. O camarada aqui, ele esteve em outros dois núcleos de reserva, de preservação da Mata Atlântica, daqui da região do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e também estivemos também a convite para quem já assistiu os vídeos anteriores, inclusive vai ficar aqui na descrição do vídeo e no chamado vão ficar os vídeos anteriores que eu subi hoje, numa entrevista com o professor Denis Robinson Rodrigues, professor de História também e Filosofia, onde o meu camarada aqui, Daniel Fontes, também participou e fez uma entrevista junto com ele, falando sobre a Mata Atlântica dentro da ambiência da filosofia e da história. Agora, neste caso, nós dois vamos ter um bate-papo para nos contar para vocês a nossa experiência como vivência, tal qual nós, povos originários, destacamos que não vivemos somente de teorias ou de elucubrações, mas também de vivências. Ou como dizemos, com um grupo Nhandevaete, né, nós dissemos olho no olho, pé no chão. A vivência e a experiência direta sobre as coisas e as nossas sensações e percepções são tão válidas quanto as teorias, mas elas devem ir juntas. Obrigado, Ludwig. Boa noite ao público aqui do canal do Abiayala, né? O que o Ludwig disse, realmente nós tivemos a experiência nesse final de semana, visitamos uma parte da Mata Atlântica na região de São Lourenço da Serra, e durante as férias eu deixo esse recado, até uma sugestão para quem mora aqui em São Paulo, na cidade, Grande São Paulo, visitar o Parque da Cantareira. Infelizmente, 3 entradas estão privatizadas, é um valor até caro, no meu ponto de vista, porque custa R$ 50, ou para quem é estudante, professor, professora, de alguma forma tenha lá como comprovar que faz pós-graduação, estuda ou dá aula, paga metade, R$ 25. E tem o núcleo, que para mim é o mais legal de todos, que ainda é do governo do estado, mantido pelo governo do estado. A entrada custa cerca de R$ 19, a meia entrada R$ 9,50. Mas o que é interessante notar pelo menos aqui, né, vou tentar fazer essa explanação a partir do primeiro encontro que eu tive o contato com o núcleo aqui urbano, né, a maior área de proteção e de reserva dentro de um dos maiores núcleos urbanos do mundo, que trata-se da Grande São Paulo, exatamente aqui na Cantareira. Como que é o acesso, aliás, para localizar aí no espaço geográfico aqui, para quem é da Grande São Paulo? Fica na região da Zona Norte de São Paulo. Você tem acesso, esse é o núcleo estadual, que é mantido pelo governo do estado, pelo núcleo, a entrada é no bairro do Cabo Sul, em Guarulhos. É uma entrada em que você vai ter acesso a uma parte da trilha, entra na primeira reservatório que abasteceu a cidade de São Paulo, ainda abastece, né, que é a represa da Cantareira. Você consegue ver lá a bomba, tem uma parte histórica interessante e é muito bem preservada, aliás. Tem algumas árvores, para quem não sabe, a árvore típica, muito comum aqui nessa região da Grande São Paulo, era a araucária, uma árvore que, né, por curiosidade, minha mãe é paranaense, eu me lembro de pequeno, vem em algumas regiões do Paraná, mas era muito comum, ainda esse núcleo está muito bem preservado. Tem as outras 3 entradas, uma pelo Horto Florestal. O Horto Florestal é um parque lá na Zona Norte, na região da Pedra Branca. Você tem acesso, paga esse valor, aí já é uma entrada, é a URB, chamada URB, uma empresa que faz o controle do acesso ao parque. Então você
eu paguei R$ 25, mas a entrada é R$ 50. Vale a pena? Eu acho caro, mas para quem de repente dispor desse valor por questão de curiosidade, que é o que o Ludwig disse, eu tenho minha formação acadêmica, mas eu sou um intelectual orgânico, né, no sentido, aí para uma sugestão do Antônio Gramsci, no sentido que eu sou um jovem que vim de periferia, sou nascido na Vila Brasilândia, em São Paulo, um bairro chamado Jardim Elisa Maria. Então, eu tive contato com uma realidade empírica e minha formação acadêmica. Então, desde cedo, desde jovem, eu faço esse diálogo entre teoria e prática. Então, onde eu quero chegar? O valor assim, é um valor alto, mas assim vale a pena por questão de conhecimento, para entender, para quem é de São Paulo, o que era a Mata Atlântica em toda essa região onde foi assentado esse. Eu não posso falar aqui em respeito, né, aos ouvintes, mas essa coisa horrorosa que é a Grande São Paulo, né? Eu vou tentar aqui falar de uma maneira amena, porque é um crime, né, se você analisar historicamente. E aí entra a segunda experiência que eu tive com a Mata Atlântica, a região no litoral norte de São Paulo, Luiz, é uma região muito bem preservada, Rio de Janeiro, em especial Ilha Grande, que é uma região perto do Angra dos Reis, a ilha foi desmatada, né, historicamente 40%, mas houve um processo de reflorestamento dessa ilha, e interessantíssimo, possui muitas práticas alternativas, como a gente gosta de falar, processo de coleta seletiva, reciclagem, o que é produzido de lixo lá é reciclado lá na ilha. Você tem antenas, só que infelizmente de uma empresa que eu não vou citar o nome, mas é uma tecnologia que usa o bambu. E a terceira e última experiência que nós tivemos aqui em São Lourenço da Serra, né, Ludwig? Sim, que é uma região também muito bem preservada. Embora também tenha os seus problemas em relação à especulação imobiliária, neste caso. E é nesse ponto que eu gostaria, né, a partir disso, de tocar, né, fazer um primeiro apontamento, que é exatamente a questão da especulação imobiliária e como isso afeta, por exemplo, a manutenção do que sobrou de Mata Atlântica, porque eu acho que, para todo mundo aí que está nos assistindo, os sinais são evidentes, né? São empíricos, né? Empiria, para quem não sabe, significa aquilo que vem da realidade concreta, aquilo que é captado pelos nossos sentidos. É nítido, eu que fiquei muitos dias em Mata Atlântica, a qualidade do ar, você retorna aqui para a Grande São Paulo, foi, né, o que você comentou com a mim, mas é uma cidade que o ar é seco. A gente sentiu ontem, quando nós voltamos de São Lourenço da Serra, mal a gente já atravessou o circuito urbano da região de Itapecerica da Serra, a gente já sentiu nas narinas, pode ser assim, até o pulmão deve ter sentido a mudança radical da qualidade do ar. E essa mudança radical não é apenas por uma questão ligada a, por exemplo, um transporte urbano, excesso de carro, etc. e tal. Não, é da poluição da cidade mesmo, que ela, inclusive, paira no ar e ela não flui, por causa, inclusive, do aumento da urbanização dos outros municípios, como no caso de Embu, por exemplo, que hoje virou também, se tornou é uma região em que o avanço, né, da especulação, Ludwig, Embu, você conhece Embu também. Sim. Há muitos anos eu também passava lá pequeno, Taboão da Serra, menino bem, né, acompanhei esse crescimento, porque era uma região que passávamos, tínhamos que viajar, minha mãe é paranaense, então a gente pegava aquelas rodovias ali, né, e outras demais cidades, mas é assustador, né, o que o Ludwig disse, não é a poluição aquela que é do ponto de vista respiratório, mas a visual, estética, que é uma que o Ludwig Gata fala isso muito aqui no canal, questão da subjetividade, da ideia de que como isso afeta o comportamento dos seres humanos. Eu até comentei ontem com você, tinha um menininho aqui, perto onde nós estamos, uma caixa de madeira, uma caixa de papelão na rua, como se estivesse simulando lá a brincadeira dele, era brincar, fingir que ele era camelô, mas eu parei para prestar atenção no que ele estava dizendo. Ele falou, você lembra? Olha, quem aqui pegar aqui a minha garrafa vai levar uma paulada. Ele estava realmente com um pedaço de um pau na mão. E o Ludwig conhece, eu leciono já há um tempo, já trabalhei com criança,
fui coordenador pedagógico. Tem horas que meu personagem professor ele reaparece, né? Eu incorporo na hora. Porque eu falei, onde está a mãe dessa criança? A mãe está atenta, será o que esse menino está brincando? Porque para muita gente, né, para a maior parte das pessoas, é uma brincadeira, você não pode É chamar uma a atenção criança. dele, ele está repreendendo o Daniel. É uma criança. Só que não é a brincadeira em si, é o que esse menino disse, né? Quer dizer, A essa é uma... representação da realidade na qual ele está inserido. Exatamente. E a representação não apenas dentro do núcleo familiar, do lar, também a representação urbano, do entorno. Ele ouve xingamento, quer dizer... Então, e a violência estética, que é uma das partes que nós, como indígenas, como dentro da filosofia indígena, nós falamos muito sobre a estética da colonização, né? E a estética colonialista, desse sentido de urbanidade, que afeta a visual, afeta todos os sentidos, inclusive a intuitividade e o sentir, porque a intuição que nós temos, logo que a gente está uns dias em lugares como essas reservas, esses núcleos de preservação da Mata Atlântica, as pessoas que não vão para esses lugares, elas não conseguem reconhecer num outro que vem da natureza, da natureza no sentido da natureza preservada, essa mudança de espírito, essa leveza, né? Inclusive lembrei até do Milão Kundera, né, da insustentável leveza do ser. A gente poderia transladar isso também para essa situação do que o ambiente, daí que a gente exige sempre justiça ambiental, e essa justiça ambiental não trata apenas dos lugares preservados, seja Mata Atlântica, Cerrado, ou outras biotas, mas também o ambiente urbano. Exatamente. Se o ambiente urbano não foi tratado dentro dessa justiça ambiental, não vai adiantar também preservar o pouco que restou da história da devastação da Mata Atlântica, exato, mas também que a cidade e esses lugares consigam manter um equilíbrio em que ambos os dois biomas, onde os seres humanos também habitam, possam ter um sentido de coexistência. Exatamente. E Ludwig, durante a entrevista que nós fizemos por eles, uma coisa que nós tocamos, essa questão de paradigma. Sim. Eu gosto de falar o que é paradigma, é uma construção de visão de mundo, é a forma como as pessoas veem o mundo, isso é construído historicamente, assim podemos dizer, né? Do ponto de vista cultural, existe uma simbologia, tudo isso forma a nossa visão de mundo. Então, é isso que a gente está tentando, né, falar com as pessoas, e a nossa batalha aqui, né, diária, né, de realmente mudar a forma como as pessoas veem, entendem esse espaço que a gente dá o nome de urbano, mas entender também que isso aqui é na mata, né? Isso aqui é onde nós estamos. Eu sugiro até aí ao pessoal que está assistindo, depois eu vou pedir para o Lúcio deixar essa indicação aí na descrição, é um documentário chamado Entre Rios, é um documentário muito curto, de 20 minutos, um pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com alguns historiadores, geógrafos, eles falam da história de São Paulo. Assistam, basicamente, havia rio onde nós estamos aqui. O rio Tietê, por exemplo, era um rio que serpenteava, ele foi alterado, né? Hoje ele é reto. É um rio que foi, não posso falar aqui, mas ele foi quase que assassinado. E a cidade o assassina, né? Ele tem a nascente, eu já conheci, fui até a nascente do Tietê, outro lugar legal para ir, para a gente entender a importância desse rio, porque era um rio importantíssimo para diversos povos que já habitavam aqui a região, e havia inúmeros rios. Então, assim, a ideia é trazer esses paradigmas que foram realmente anulados, foram realmente soterrados, massacrados, e são visões de mundo, a gente chama de cosmologia, né, uma visão, uma tentativa de explicar, né, o funcionamento do mundo, de certa forma, analisando o mundo de um outro ponto de vista, que é o que a gente falou. Eu não vejo a natureza como objeto, esse é o paradigma ocidental, a mentalidade que foi implantada aqui
que é um dos pilares da colonização, né? Espiritual, a mental, a corporal. Então você cria, né, mecanismos para você formar a visão de mundo das pessoas. Isso é claro, isso é evidente. O maior exemplo é a língua, gente, o idioma. Né? Havia milhares aqui de idiomas, porque havia milhares de etnias que conviviam aqui numa boa nesse território. Então, trazer essa mentalidade do que aqui já existia, o cuidado que esses povos, não é um cuidado com a floresta, porque a floresta não é externa a gente, essa visão ocidental. Né, trazer a floresta em nós, foi que essa experiência que fizemos, né, Lúcio? A gente respirar floresta. Teve um momento em que nós ouvimos uns motoqueiros, essa cena tem que comentar, e a nossa reação foi de se esconder dos motoqueiros. Então todo mundo depois falou, caramba, a gente teve uma reação como são as das outras espécies animais ao ver a espécie humana. Naquele momento eu entendi algo que não aprendi no mundo acadêmico. É uma outra visão de mundo, é um outro paradigma. Talvez uma ancestralidade lá atrás, né, ela foi reativada nesse sentido, que eu percebi que aquilo era eu era aquilo. Ou seja, não existe, aliás, essa separação entre eu e o aquilo, que essa é a separação do paradigma ocidental. O deles até fala isso lá no vídeo, para passar a referência correta aí para vocês assistirem depois também a entrevista com o Denis. Mas é basicamente isso, de trazer aquilo que vivemos, não é preservar, a ideia de preservar uma ideia capitalista. Você preserva como se você visse aquilo como um recurso, como uma coisa que mantém o ar limpo, quer dizer, mantém o funcionamento disso que não está dando certo. Na verdade, essas reservas de preservação não somente quem fala aqui pensa ou diz aquilo, mas os parentes Guarani, por exemplo, da região do Jaraguá, aqui em São Paulo, eles veem essas reservas como museus para branco ver. Porque se acabar o resto da vegetação existente, esses vão ser os últimos lugares onde alguém vai poder visitar e dizer, puxa, pensar que um dia a Mata Atlântica foi assim, que legal. É como um zoológico, onde você vai ver animais que você nunca vai ter uma experiência sensível. Só vai ver aí e dizer, ainda existem girafas, ou ainda existem hipopótamos, ou ainda tem macacos, mas eles estão em jaulas, estão em lugares limitados, em pequenas jurisdições, e isso que está acontecendo dentro do âmbito semântico, com o termo reserva. É uma reserva para branco ver. Sim. Porque se acabar o resto de mata, o resto de floresta, somente aqui no Brasil, na América do Sul em geral e também na América Central, se acabar, só vão ficar esses pequenos museus ao ar livre de algo que um dia foi, né? E que não é mais, e que não vai ser mais enquanto não mudem as subjetividades, porque a Terra tem capacidade de se regenerar. Mas para isso nós precisamos, vocês também precisam, todos nós precisamos fazer essa labor em conjunto de descolonizar nossa forma de perceber, de sensacionar a realidade que nos entorna, principalmente quando nos remitimos à natureza, à Gaia, à Mãe Terra ou à Pachamama. Sim, e você comentou algo que, Ludwig, é o que já está acontecendo, aliás, é o que eu disse no começo do vídeo, da entrada do Parque da Cantareira, foi privatizado. Quer dizer, quem lá quiser conhecer tem que pagar. Eu já fui há alguns 10 anos atrás, não era assim, o valor, que é como o valor lá de R$19, era até mais barato. Mas quer dizer, isso já está em curso. Não é a gente não está aqui lucubrando, né, falando baboseira, né? A gente já está em curso. Então, o que o Luiz falou é nesse sentido, de trazer para o nosso dia a dia, trazer isso para a nossa realidade. Hoje, eu vou comentar aqui uma experiência, eu fui numa periferia aqui da Zona Norte de São Paulo, próxima de Guarulhos, próxima à rodovia Fernão Dias, próximo ao Jardim Fontales, Jardim dos Filhos da Terra. Lá tem uma horta comunitária e que, por ano, eles produzem 20 toneladas de alimento. Ele distribui isso para a comunidade do bairro. São pessoas que lutam, estão resistindo de alguma forma
Lá você consegue visualizar até, porque onde eu nasci também a gente via a Cantareira, né? Onde eu nasci, lá no Elisa Maria, tem lá o Jardim Vista Alegre, esses bairros todos, nós víamos, né? A Cantareira ali é um limite, aliás, porque a Serra é um limite para a expansão das periferias até. Mas outras regiões, por exemplo, essas regiões aí que nós fomos, por exemplo, não adianta que a Cantareira não vão avançar porque não tem mais como avançar. Mas nós vimos o avanço ali em São Lourenço da Serra, quer dizer, o mercado não avança... Dentro da própria reserva. Exatamente, assim. Quer dizer, não é achar que pelo fato de ser uma reserva não vai ter lá gente com bala na agulha que não consegue invadir. Nós vimos que tem gente invadindo. Enfim, é trazer isso, e como eu vi hoje, eles trouxeram saberes, eu vou falar o nome aqui do grupo, é o grupo Prato Verde, depois pedi para o Lúdio colocar a descrição para o pessoal conhecer, eles dão consultoria, palestra, pode ir lá para conhecer o que eles estão fazendo, estão plantando e abastecendo a comunidade, até essa questão de orgânico hoje, conversando, é uma questão problemática, o orgânico não sabia, é uma marca hoje, olha só. Então você tem que ter uma série como que se diz? Ele me disse lá, uma série de componentes na sua empresa, pegar coisas com certos fornecedores, e é um monopólio. Então você não produz, essa ideia de ser orgânica é para abastecer a classe média. Mas aí, o discurso dele há hoje um deserto de alimentar, né, uma catástrofe alimentar em curso nas periferias, porque essas pessoas têm acesso a que tipo de alimento? Não é o mesmo que a classe média tem, que é o que eles chamam de orgânico. Então eles fazem lá a bioecologia. Ali a ideia é produzir com recursos locais, eles estão plantando batata, cenoura, abacate, limão, berinjela, uma série de coisas. Quer dizer, eles estão cultivando a autonomia. Tem cursos que eles fornecem informação de autonomia para as pessoas, mas a ideia é integrar a comunidade. Já estão fazendo uma economia local com resíduo, porque eles têm a compostagem lá. Então as pessoas trazem os resíduos, eles ensinam as pessoas a guardar, né, a armazenar os resíduos corretos, né, para fazer a compostagem. Eles produzem umas 50 toneladas anuais. Olha só, de fertilizante. Eles vendem fertilizante. Olha só que coisa genial. Já tem lá um espaço que tem peixe e fazem lá o que chama de, ele me disse aqui, biohidropônico, que é a produção, como a gente chama, vai no mercado, alimento hidropônico, e com produção com tecnologia simples, quer dizer, e a ideia dele e de muitas pessoas já está, né, emergindo na cidade, que as pessoas estão notando que, olha, como que eu posso ir no mercado pagar tanto na cenoura, no tomate, na alface, sendo que são coisas que são saberes ancestrais nossos, gente. A agricultura tem 10 mil anos de existência, o capitalismo tem 500 anos, analisando ali friamente, tem 250, 300 anos no máximo, o capitalismo tal como a gente conhece, vai hoje. Então, assim, são saberes que a humanidade fez por milhares de anos e deu certo, é trazer isso aqui para cá. Não aqui apenas onde eu estou, mas cada pessoa que está nos ouvindo, buscar esse tipo de informação, de tentar analisar a sua própria realidade, é o que eu disse para ele. Essa é a verdadeira, a gente chama de micro-revolução, essa revolução institucional. Isso não vem, gente, isso aí não vai vir. Mas é a micro-revolução, alterar, né, o nosso espaço aqui local, aquele espaço que é próximo de mim. Essa é a mudança de paradigma, de entender as coisas como objeto, como fala de mim. É me integrar onde eu estou e alterar. Essa alteração parte aqui, mas ela é aqui também. Não existe essa separação entre o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente existe, o que a gente vive. É isso que a gente precisa entender, que o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pensa é interconectado. Então, eu altero aqui. Se eu altero, consigo alterar, essa alteração, ela vai ter um impacto no meu vizinho. Meu vizinho vai perceber essa alteração. Ele vai espalhar. Quer dizer, esse é o ponto de vista, é o que nós vimos, né? A natureza, ela faz isso. Sim, aí eu estava pensando agora, inclusive, até como título desse nosso encontro,
Aproveitando também para vocês compartilharem esses vídeos, se inscreverem, também falarem sobre esses temas com seus amigos, amigas, vocês que são professores, educadores, deixem seu like também, compartilhem esse vídeo, comentem se quiserem, eh, vocês terem uma dialética, e aí justamente eu estava pensando nesse encontro de hoje, dialética da Mata Atlântica. Lembremos que nós estamos no sudeste do país, uma das regiões mais devastadas após 22 de abril de 1500. Do que havia de Mata Atlântica, segundo alguns relatórios que eu já vi, 70% foi o mais devastado aqui nas regiões do Rio de Janeiro, sul, parte do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e parte do Paraná. Então, quando nós falamos de mudança de paradigma, tal qual o professor Daniel também colocou aqui, nós estamos falando sobre ações concretas nossas. Por exemplo, quando vocês que gostam de ir para as cachoeiras, vocês adoram sair, estar na praia, você que gosta de levar sua barraca, de estar num ambiente natural, vocês sabem que vocês devem pedir licença a esses lugares onde nós entramos. Pode parecer até doido, mas se você pensar bem, se vocês pensarem bem melhor, nós somos os que invadimos os espaços naturais onde os não-humanos, fauna e flora, se encontram. É a casa deles. Esse é o lar deles. Então, quando você vai colocar uma barraca, dependendo das intenções que você tenha, os resíduos, os rastros, até o cheiro que você deixar, pode interferir no ciclo biológico, ecológico desse micro ecossistema, esse micro ecossistema no sentido em que você vai para uma cachoeira e monta sua barraca e você vai permanecer uns dias aí. Nesse microsistema, qualquer ação que você acometer vai ter consequências na natureza. E como ele falou antes, não somente para aquilo que chamamos de natureza, para as pessoas que vivem nesses lugares, como no caso da Ilha Grande, onde você foi. Sim. É um lugar tem bastante turismo. Muito turismo, mas tem a comunidade local que eu consigo interagir bem, mas tem gente que não interage, né, e não usa o espaço apenas como curtição, nada contra. Eu respeito a escolha de todo ser humano. Não me diz respeito o que as pessoas escolhem fazer, mas do ponto de vista de ação prática, que é aquilo que diz respeito ao coletivo, que diz respeito à nossa existência, né? Não só integrando ali a gente, seres humanos, mas de ver a natureza. Lá tem muita coisa legal, né? Pessoas que estão fazendo ali, botando a mão à massa, mas como você disse, Ludwig, tem gente mudando, já alterando essa visão de mundo, já percebeu que esse paradigma ocidental, né, vindo lá na modernidade, o resultado está evidente. Então, a ação ela é coletiva, mas ela é uma ação que pressupõe isso exatamente. A gente mudar a nossa relação com as outras pessoas, mudar a si mesmo, mas não é mudar só a si mesmo, achar que as pessoas vão ter que aceitar você do jeito que é. A gente se transforma, as outras pessoas nos transformam também. A natureza, ela é interligada. Eu lembro de uma árvore que eu fiquei olhando assim por muito tempo. Tem um biossistema ali naquela árvore. Ela não é apenas uma única árvore, né? O olhar ocidental vê ali um objeto. Não, eu não estava observando. Eu estava ali tentando entender e ao mesmo tempo observando que existiam outros tipos de flores, cipós, pássaro, enfim, ali era um universo, só naquela árvore, quer dizer, tudo interconectado, cada um ali fazendo, convivendo. Então é isso, a gente se adapta. Eu acho que essa questão de se adaptar faz parte do pressuposto que eu diria que é da coexistência, a gente tentar se adaptar. Não é só ter empatia, falar empatia é falar, é fácil. Eu quero ver você tentar se adaptar, ouvir mais e interferir na realidade.
porque é o que eu faço na minha prática ali na sala de aula, minha ação é política, né? Eu tenho minha atuação, eu tenho ali um pressuposto, eu tenho o que eu sigo ali, e é o que me mantém ainda nesses longos 13 anos aí na sala de aula. Mas eu diria que não é só para isso, que a gente tem que usar para a nossa coexistência enquanto, não é só espécie, enquanto seres vivos, né? Seres que a gente vive não somente com gente, com espécie humana, a gente tem que eliminar, não é só eliminar esse distanciamento, entender que eu vejo muita gente, por exemplo, que gosta muito dos animais, mas trata muito mal dos seres humanos, quer dizer, então fica difícil. Também é uma contradição, né? Porque se você ama os seres humanos, você não pode maltratar os animais, mas quem ama demais os animais acaba odiando os seres humanos, né? Então já é uma contradição, né? Pessoal, então, isso aqui foi uma pequena narrativa sobre as nossas experiências nessa dialética com a Mata Atlântica que nós tivemos esse mês. Vai ficar para o próximo vídeo uma tira de slides que vai acompanhando várias fotos dos lugares onde nós estivemos aqui na região do Vale do Ribeira, né? No extremo sul da cidade de São Paulo, né? Lá para os municípios de São Lourenço da Serra, de Uquitiba, tem vários pequenos municípios da região, né? Vamos ver se um dia a gente se interna mais pelo Vale do Ribeira, porque o Vale é grande, né? Grande, muito bonito. Territorialmente ele passeio, vai até Cananeia. Aqui em São Paulo, a Telha do Cardoso. Sim. Eu conheço aquela região, faz anos que eu não vou, mas é uma região muitíssimo bem preservada. Próximo passeio para a gente fazer outro vídeo, né, Ludwig? Então, falando das impressões. Por isso eu peço também para vocês que colaborem, contribuam com o canal. Tem um Pix ali na descrição do vídeo para a gente poder estar nos lugares. Aliás, nós precisamos voltar para aquela região de São Lourenço, porque nós temos comunidades quilombolas e indígenas morando nessa região. Nós precisamos ir até lá, conhecê-los, e a partir deles também, nós que estamos aqui em contexto urbano, a gente poder aprender com eles, assim como eles também aprendem de nós, né? Sim, verdade. Algumas considerações finais? Eu agradeço, tenho espaço dado, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, mas é isso. Então aí, eu acho que é importante a colaboração com o canal, né, para realmente a gente poder estar no lugar, né, você poder filmar, trazer informação para as pessoas, e parabenizo ao canal, a quem está assistindo, um grande abraço para todo mundo, e qualquer comentário aí eu vou responder, o Luz me fala, estou disponível aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado também ao Eticatu, Chatumai, e na próxima a gente se vê. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like aí, e mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Cadê o